Lenny Streck falou do cerco ao Alexandre de Moraes lá no Diário do Centro do Mundo. Vamos ver aqui esse corte que está viralizando. Foi da live com ele na segunda. Vamos lá. É o PowerPoint, exato. Então, você junta tudo e aí você acaba descobrindo coisas. Às vezes, as notícias não têm ligação, mas no contexto acabam interligadas, né? Por que dizer que o Supremo, que o Gilmar Mendes, ou o Supremo, dá um golpe? Primeiro, é o voto de um, tinha que fazer faltavam mais 9 votarem. Então, é um golpe. Que golpe? Não é forte usar a palavra golpe? E, ao mesmo tempo, no caso da Dilma, não é? Percebe? Essas coisas, o diabo mora nos detalhes. E nós temos que saber ler as diabolices, né? Da grande mídia, principalmente. Nós vamos falar um pouquinho das previsões daqui a pouco, que a gente combinou às 6 da manhã, Nino, eu e Pedro ali, né? Mas só ainda nesse tema, o Felipe Ponce, que eu não sei quem mas ele trabalha com gestão de patrimônio numa empresa aqui. Excelente trabalho de Manu Gaspar e Lauro Jardim, mas não podemos deixar de notar que se essas coisas estão saindo da imprensa com esse tipo de metodologia de conta-gotas, é porque alguém importante deixou. Isso me preocupa muito. Quem está por trás e quais são as intenções reais? Ele esbarra aqui numa coisa que é interessante, que é o método Lava Jato, Lênio. Conta-gotas o tempo inteiro e, como você apontou, no final, compondo um PowerPoint que você coloca no meio Lula ou Moraes, e vai fazendo, né, como quiser, as flechinhas, de modo a incriminar o Moraes numa grande conspiração para mostrar, entre outras coisas, que não teve tentativa de golpe nenhuma. Né? Era para proteger o sistema. Sim, tanto veja, por exemplo, há editoriais e há notícias, por exemplo, hoje parece um consenso na grande mídia de que as penas foram muito altas e que o projeto esse foi bom, com exceção de alguns colunistas, a grande mídia acha que veio bem o projeto esse. Da dosimetria. Que, aliás, apoiado pelo líder do governo lá, o Jacques Wagner, né? Também tem que dizer isso para também isso é muito ruim na medida em que se ele falou por ele é um problema e se ele não falou por ele é outro problema. Ou seja, não há uma terceira hipótese boa. As duas são ruins. Se ele falou por ele, é ruim. Se ele falou autorizado, é ruim. Perfeito. Na matéria estão destacando um trecho aqui que diz o seguinte: nessa conversa, de acordo com o que o próprio ministro contou ao interlocutor, ele disse que gostava de Borcara e, repetindo um argumento que o banqueiro usa muito, afirmou que o Master era combatido por estar tomando espaço dos grandes bancos. Pediu ainda que o BC aprovasse o negócio com o BRB, que tinha sido anunciado em março, mas estava pendente de autorização da autarquia. Naquele momento, já se sabia em Brasília que havia um racha entre diretores do BC sobre decretar ou não intervenção no Master. É uma matéria grave aí, sei lá, se é verdade o que ela está relatando, de novo, com fontes em off, eu sempre desconfio disso, mas algo me cheira mal nisso aí, e ou a tentativa de criar um ambiente para o ministro Alexandre de Moraes recuar, Lênio, ou para ser caçado mesmo, assim. O sonho é esse. O sonho é esse. E não parar no Moraes. Não parar no Moraes. O que seria do bolsonarismo se não fosse a mídia tradicional e hereditária, né? Sim. Veja que o deputado cassado, depois de conspirar contra o Brasil, no dia seguinte da grande conspiração e do grande passo que deram com a Lei Magnitsky e, além disso,
com as sanções que ainda não caíram todas, a Folha deu uma página inteira para o Eduardo falar mal do Brasil. Isso é um sintoma. E se a gente não souber analisar bem os sinais, né, esses são os sinais. Nessa notícia aí também tem uma outra coisa. Esse racha dentro do Banco Central. Afinal, o Master tinha que ser fechado mesmo ou não? Porque se há um racha, uma parte dizia que não, outra parte que sim. Isso, eu acho que esta é a parte que tem que ir atrás. Essa é a parte grave. Porque esses dias você viu a notícia que o banco, que o TCU disse que tem que dar uma examinada se de fato deviam ter feito essa intervenção? Sim. Não estou dizendo que sim, que não, porque eu não conheço nada disso, mas cá para nós, uma intervenção num banco é uma coisa muito séria. Se você tem um racha, é porque tem gente pensando o contrário. E se tem gente pensando o contrário, havia elementos objetivos que pudessem obstar a ideia, a tese da intervenção, agora vem reforçado isso. E aí a notícia essa, por exemplo, ela coloca numa questão secundária, quando essa questão, para mim, é principal. Não é adequado que o ministro vá conversar com o presidente do Banco Central, como eu disse, em nenhuma circunstância. Agora, mais inadequado nessa história toda é esta, digamos, pouca transparência do Banco Central ou algo desse tipo, eu não sei bem a palavra, porque na própria matéria e depois com a coisa do TCU, tinha que vir à tona efetivamente quais são os elementos que fizeram com que se desse a intervenção tão rápida assim, né? É verdade. Recentemente, nessa matéria, a entidade do setor bancário reage à decisão do TCU que ameaça a independência do BC no caso Master. Estão criminalizando antes de tentar entender essa decisão que você está falando mesmo. Já vira tudo uma conspiração em que o ministro Alexandre de Moraes está por trás. Cadê o superchat, gente? Mas essa é a ideia da matéria. Essa é a ideia. Ela acabou de soltar outra matéria agora, coluna dela, ex-presidentes do STF apoiam o código de conduta defendido por Fachin. Claro. Está o Celso de Mello, o Marco Aurélio Mello, o Aires Brito e a Rosa Weber. Todos eles ali falando o que ela quer ouvir, claro, né? Isso aí, gente. Lênin Streck trazendo aí informações importantes. Marcelo Marcengo falou a respeito da mentira do Globo. Vamos ver juntos. Vendo documentários sobre guerra, a gente aprende que tem certos exércitos que não fazem refém e não fazem prisioneiros. Quando a Alemanha percebeu que não ia ganhar a Segunda Guerra, o que ela fez? Uma das prioridades foi esvaziar os campos de concentração. Como? Soltando todo mundo? Não. Fazendo isso com todo mundo. Veja, eu acho que dá para fazer uma analogia, mutatis mutandis, ou seja, com as devidas adaptações, ao que a gente vê no mundo de hoje em dia. A imprensa, que pode ser muito terrível, porque ela normalmente é instrumentalizada pelos meios do capital, ou seja, pelos grandes donos de capital, até porque, normalmente, hoje em dia, os grandes donos de capital também são donos de quase todas as ramificações da imprensa. Não são mais coisas distintas, como eram antes. Antes você tinha o grande magnata da comunicação e grupos poderosos econômicos. Hoje, em geral, eles são a mesma coisa. Cada um tem o seu nicho da mídia para manipular a opinião pública. Na data de hoje, veio à tona que não passava de uma armação o que estão fazendo com o Xandão. O fato do Xandão ter conversado com o Galípolo, perguntando para ele: pô, Galípolo, o que vai acontecer comigo com esse negócio da Magnitsky? Afinal de contas, ele era o cara certo para se perguntar. Ele é o presidente do Banco Central. Ele sabe as consequências que tem. E na conversa, do vai e vem, eles abordaram o Banco Master.
nenhuma ilegalidade, nenhuma imoralidade. Mas essa semana, o Xandão já vinha sofrendo outros ataques. Ele vinha sofrendo o ataque, por exemplo, de dizer que a esposa dele tinha um contrato de 129 milhões com o Banco Master. Veja, conforme eu já expliquei, e eu sei que tem gente que não acredita, mas 129 milhões com o Banco Master, em primeiro lugar, não era por mês e não era por ano. Era um contrato, provavelmente, de 10 anos. Veja, gente, um escritório grande e poderoso... O Marcengo está falando do lugar correto, tá? Ele é advogado. Ele sabe mais sobre isso do que eu. Vamos lá. Evidentemente cobra caro, especialmente se estiver falando quando o banco é o cliente. Perceba, não é você que está assistindo esse vídeo que é o cliente, não sou eu, é um banco. Não existe contrato barato com banco. Você entende isso? Não existe. Quem pode tirar dinheiro de banco, tira. Eu e você não podemos. Tem gente que ignora um pouco isso porque ignora a realidade desses grandes empreendimentos. Eu queria lembrar vocês, especialmente para aqueles que ainda acham isso meio estranho, que a defesa do réu do 8 de janeiro, do senhor Jair Bolsonaro, variou entre 7 e 10 milhões de reais. Mesmo sabendo de antemão que ele ia para a cadeia. E não é porque estava tudo arranjado, é porque tinha prova demais contra ele. O que os advogados pretenderam ali é apenas a contenção de dano. E mesmo assim, ficou entre 7 e 10 milhões de reais. Se fosse para garantir uma soltura, você pode apostar que estava na casa do dobro. Gente, essas coisas não custam barato. Eu sei que é difícil, às vezes, para as pessoas entenderem, mas não é coisinha de 20 mil reais, contratinho de 30 mil reais. Não, gente, não vamos ser ingênuos. Mas tudo bem. Eu sei que mesmo assim tem gente que vai ter que passar por uma depuração para entender isso. E eu não estou querendo aqui fazer a descoberta do Brasil. Eu estou passando fatos, gente. Fatos. Bom, a Globo, que estava por trás, né, o sistema Globo, que está por trás da reportagem da Malu Gaspar, que na minha opinião foi meio reporcagem da Malu Gaspar, que colocou a culpa no Xandão, que disse que ele estava tratando do Banco Master, intermediando com o Galípolo sobre a compra do Banco Master. Bom, isso foi a ruína, por quê? Porque a Daniela, do UOL, disse o seguinte: ora, não foi isso que as fontes estavam dizendo. O que as fontes estavam dizendo era bem diferente. Ele foi tratado a Magnitsky e ele daí conversou sobre diversas coisas, inclusive o Banco Master. Não tem nada errado nisso. Mas por que está rolando tudo isso? Eu e você sabemos, porque eles querem derrubar o Moraes. O Moraes foi útil para tirar o Bolsonaro, porque o Bolsonaro não servia mais para o grande status quo. Nisso, os apoiadores ali do Bolsonaro, eles têm razão. É claro que existe um sistema por trás disso. O sistema não é conforme eles dizem, mas é claro que existe um sistema. Nós sabemos disso. Nós sabemos que o Lula foi derrubado também. Enquanto tá rolando os super contratos, gente, a gente precisa de 92 pilas e um membrinho aqui no canal. Eu gostaria de terminar a live às 10 hoje. Vamos fechar essa meta e se puderem contribuir com um pouquinho mais, faltou 146 da live do Garotinho. Vamos lá, queridos. Por um sistema que não o queria no poder. E eles só toleraram o Lula de volta no poder porque o Lula era o único que poderia tirar o Bolsonaro do poder. Mas não se esqueça, eles prenderam o Lula, o mesmo sistema prendeu o Lula para permitir que o Bolsonaro fosse eleito. Você pode até me dizer o seguinte: mas eles não sabiam que seria o Bolsonaro. Talvez até nem soubessem que seria o Bolsonaro. Mas eles sabiam que não poderia ser ninguém do PT. E eles trataram disso desde 2014. Aliás, vai muito mais longe. Desde o Mensalão. Basta tentar dar uma olhada. Por exemplo, quem não sabe, eu sugiro dar uma olhada nas diversas entrevistas que o empresário Tony Garcia, aquele cara que delatou o Moro, fala sobre, por exemplo, da condenação do José Dirceu, de tudo que fizeram com o Lula, porque ele era um dos caras que fazia o leve trás da informação, que fazia os grampos, uma série de ilegalidades da Lava Jato. A Globo só não abandonou completamente o Sérgio Moro, porque abandonar completamente o Sérgio Moro significaria reconhecer que ela, Globo, foi a responsável por tudo. Então ela mantém o cara ali na corda bamba, mas também não faz questão de ajudar. A Globo, esse grande sistema, não faz refém. Eles funcionam mais ou menos como a Alemanha na Segunda Guerra. Mantém o cara vivo enquanto ele presta para alguma coisa. O Xandão e o STF foram importantes para a manutenção da democracia. Mas não se iluda, nem a Globo e nem os donos do capital real se incomodam com uma ditadura. Prova disso foi 64. A Globo não mudou de ideia. A Folha emprestava carros, segundo um livro bem importante, Cães de Guerra, da Beatriz Kouchner,
A Globo emprestava, a Folha emprestava carros para a ditadura para transportar as pessoas torturadas e assassinadas. Para que não desse na cara, dentro de carros do exército, etc., que paravam na frente da casa de uma pessoa, para que não desse na cara que tinha ali militares procurando alguém para torturar. O grosso do capital financeiro do país nunca ligou para a ditadura. Eles apenas não queriam o Bolsonaro como ditador. Bom, eu também não queria. Agora, entre a gente convergir nisso, que nós não queríamos o Bolsonaro como ditador, e a gente convergir de que a Globo é boazinha, o Grupo Folha é bonzinho, etc., não nos iludamos. Isso não é verdade. De qualquer maneira, existem pessoas que destoam. A Daniela Lima, ela destoou, e eu acho que até por isso que ela não está parando muito, não parou na CNN, não parou na Globo News. Por quê? Porque ela destoou. Chega uma hora que ela se descola e ela faz o que ela tem que fazer. E, de repente, incomoda algumas pessoas. É a minha opinião sobre o fato. Só que você vê Obrigado, Claudinha. os tais cães de guarda de sempre, do Grupo Globo, o Merval, a Vera Magalhães, e por aí vai, repercutindo a reportagem da Malu Gaspar. O que eu estou querendo dizer, gente, é que foi um prenúncio de golpe. Não, eles não queriam derrubar o Xandão hoje, nem nada disso ia acontecer. Mas eles permitiram, aliás, mentira, eles não permitiram, eles fizeram o lançamento da semente. Lembra, lá atrás, na Lava Jato, o que a revista Veja fazia? Ela chegava com a edição dela, falava uma lorota qualquer. Aí o então senador Álvaro Dias, que era uma das pessoas que fazia isso, pegava a Veja debaixo do braço, ia para o plenário do Senado e falava da tal reportagem da Veja. No sábado, na sexta à noite, a Globo repercutia, no sábado à noite a Globo repercutia, no domingo de noite o Fantástico acabava com o negócio e caceteava todo mundo. Na segunda-feira, a crise estava completamente instalada. Era um joguinho de cartas marcadas e sempre foi. O Xandão foi importante para livrar a gente do Bolsonaro. Mas mesmo a grande imprensa está meio receosa. Por quê? Porque ela entende, na inteligência deles, que o Xandão ficou poderoso demais. E aí, não dá, porque vai que o Xandão vai para cima deles. Então eles preferem ficar ali adulando, fazendo um certo joguinho duplo, inclusive com a possibilidade de soltura do Bolsonaro, do que manter o Xandão empoderado. Só que não para por aí. O Flávio Dino também está entrando na linha de tiro deles. Por quê? Porque o Dino está indo atrás dos caras do orçamento secreto. E veja, ainda que a Globo e etc. tenham denunciado o orçamento secreto, mas você sabe muito bem que não foi a denúncia, porque eles sabem onde é que estava o culpado. Eu e você sabemos, será que eles não sabiam? Então eles jogavam ali no ar para não dizer que não estavam cobrindo, tal. Mas sempre quando falam de algum assunto, eles dão um jeito de fazer uma tergiversação, de dar uma enganada. Eles preferem o Xandão enfraquecido. Não precisa nem derrubar, mas eles querem um Xandão curvado. Eu não sou do tipo de pessoa que acha que Xandão é o herói, etc. Não. Assim, eu não fico idolatrando ninguém, porque eu não idolatro ninguém. Até porque eu não tenho como saber o que se passa dentro da cabeça de alguém, inclusive da do Xandão. Agora, que é fato que foi ele que deu a cara para bater e continua dando, até porque foi o único que sofreu realmente consequências, isso é inegável. Então, eu acho que o mínimo que nós temos que dar para ele é o benefício da dúvida. Especialmente quando considerando que ele foi vítima de uma reportagem porca e que não fez questão de checar. Mas isso não me surpreendeu, vindo de onde veio. O que me surpreendeu foram veículos do nosso campo caindo na conversa. Tudo bem, cada um que conviva com a sua consciência. Agora, perceba, não vai parar por aí. Talvez eles não consigam ou nem queiram realmente derrubar o Xandão, mas eles querem ele curvado. E eles também querem o Flávio Dino curvado. E eles, evidentemente, não querem o Lula em 2026. Então, se você ainda não se deu conta disso, eu sugiro que, por exemplo, você assista os últimos vídeos que eu fiz nesse canal, que fala bastante sobre o tema, inclusive de lobos em pele de cordeiro, como, por exemplo, o senador Alessandro Vieira. Peça-chave, que é bolsonarista, fez campanha ativa pelo Bolsonaro em 2018, depois, eu até ouvi dizer agora há pouco, numa dessas reportagens, o senador Alessandro Vieira pede uma CPI, ele que não é alinhado ao bolsonarismo. Não, não porque vocês não prestam atenção. Eu prestei, e algumas outras pessoas também prestaram, em tudo que ele vinha fazendo desde então. Aliás, eu sugiro que vocês pesquisem, os senhores que acham que ele não é alinhado com o Bolsonaro, com quem ele está fazendo acordo lá no estado dele para continuar eleito. Eu acho que isso vale a pena prestar atenção. Por fim, peço que notem, Flávio Dino entra na mira, Xandão continua na mira e Lula também. Se você
quer que a gente continue a ser uma democracia, porque eles, voltam a dizer, não se incomodam nem um pouquinho com ditadura. Apenas não queriam o Bolsonaro, por N motivos. Mas eles não se incomodam com ditadura, tanto que já tiveram e apoiaram. Bom, espalha esse vídeo, curta esse vídeo, comenta. Se apareceu hype esse vídeo para que mais pessoas saibam do que está acontecendo. Tem muita gente ainda enganada e muita gente ainda vai ser enganada, porque esse pessoal é muito ligeiro. E eles não estão do meu lado nem do teu. Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!